What's up, guys? Teacher Jura aqui. Hoje a gente vai analisar uma entrevista de um atleta russo de MMA, o Khabib Nurmagomedov. Em 2018, no UFC 229, o Khabib lutou contra o Conor McGregor, o irlandês, e o Khabib saiu vitorioso, ganhou no quarto round por finalização. Só que, depois de acabar a luta, rolou uma treta generalizada, o Khabib pulou por cima do octógono ali, partiu para cima do staff do Conor McGregor, e depois que essa situação se acalmou, após a luta, o Khabib deu uma entrevista, e é justamente essa entrevista que a gente vai analisar, vai ouvir. O Khabib é russo, então a primeira língua dele é o russo, e ele tá falando inglês, e é justamente o inglês dele que a gente vai analisar. Claro que o intuito do vídeo não é julgar ninguém, não é apontar só erros, a ideia é realmente mostrar como ele, mesmo sendo a segunda língua dele, ele passou a função comunicativa muito bem, mas é claro, a gente vai ver algumas coisinhas que podia melhorar, alguma coisinha que a gente podia adicionar, coisas que ele mandou muito bem, beleza? Então bora pro vídeo, mas antes, bora pra vinheta. English, mother... Do you speak it? Yes! What's up, guys? How are you? First of all, I want to say sorry to Athletic Commission. Ele começa bem legal a forma como ele responde a pergunta. Ele começa com first of all, então antes de tudo, né? Então ele tá começando a resposta dele, é uma expressão bem legal pra gente usar. First of all, então antes de mais nada, ele já começa se desculpando. I want to say sorry to Athletic Commission. Show de bola, ele tá comunicando de maneira bem legal o que ele quer dizer. Só faltou, se a gente tivesse que, né, corrigir alguma coisa, a gente colocaria um the no meio de to e athletic. Então normalmente a gente teria que falar I want to say sorry to the Athletic Commission. Nevada, sorry to Vegas. I know this is not my best side. You know, this. Show de bola. Novamente, ele fala aqui, ó. I know this is not my best side. Tá comunicando legal, a gente entendeu, provavelmente quem tá ali entendeu o que ele quis dizer. Mas quando a gente fala I know this is not my best side, side fica muito físico, vamos dizer assim. I know this is not my best side, imagina que você tá numa sessão de fotos. Pô, this is not my best side, deixa eu trocar aqui. Aqui, ele quer dizer que essa não é a melhor versão dele, né? Ele tá meio que admitindo que o que ele fez não foi muito legal. Então, aqui uma maneira melhor da gente comunicar isso, a gente falaria algo como I know this is not my best self, ou algo como this doesn't represent who I really am. Algo nessa maneira. Mas, novamente, ele comunicou de maneira legal, a gente entendeu, não é algo que que atrapalhou a mensagem dele. This is not my best side. You know, I'm human being and like. Boa. Aqui ele fala I'm human being. Novamente, comunicou. Se a gente tivesse que corrigir alguma coisa, novamente ele talvez por causa da língua russa, se você reparar os russos falando inglês, eles comem um pouco os artigos, então eles normalmente não falam o the ou a, e aqui faltou novamente o a. I am or I'm a human being. I don't understand how people can talk about I jump. Ó, aqui ele fala I know, understand. Aqui a legenda provavelmente colocou o know, mas ele provavelmente quer dizer de know de negativa, né? I know, understand how people can talk about I jump. Aqui o correto seria I don't understand. Então a gente não usaria a palavra know aqui. A gente falaria don't, né? Que seria o do not. I don't understand how people can talk about I jump. E ele vai falar aqui, ó, I jump on the cage. O que acontece aqui, ó? Depois de uma preposition, o verbo tem que estar no ing. Então a gente não falaria about I jump, a gente também trocaria, não falaria I jump, a gente falaria me. Então, I don't understand how people can talk about me jumping over the cage. Ele vai falar on the cage, mas on da ideia que é em cima. Mas ele estava inside the cage e ele jump over. Então a preposition correta seria o over. Novamente, não foi o que atrapalhou a mensagem dele. On the cage, you know. What about he talk about my religion? Novamente, ele usa o about a preposition, e ele fala what about he talk about my religion, né? Então o Conor McGregor realmente antes da luta, ele veio provocando, falou about my country. Falou do pai dele, falou da religião do Khabib. Então ele vai falar he talk about my religion, he talk about my country. Mas ele fala what about he talk about, né? Então depois de about novamente, o verbo tem que estar no ing. What about he talking about my country, talking about my religion, my father.
Então sempre do about a gente vai seguir com o verbo, a gente precisa colocar no ing. He talked about my father. He come to Brooklyn and he broke bus. Aqui a legenda deu uma zoada aqui, não é bus de B-A-S-S, bus ele tá dizendo de bus, ônibus, tá? Então rolou realmente um episódio que o Conor McGregor foi para onde estavam o Khabib, acho que ele tava como coach, e eles atacaram os caras, tipo, jogaram cadeira no ônibus, então ele tá justamente falando desse episódio, ó. He come to Brooklyn and he broke bus. Aqui provavelmente a gente pode ter duas formas de interpretar, a gente podia falar he comes to Brooklyn, he breaks bus, a gente pode usar essa maneira, o presente simples para comunicar essa história, mas como ele usou o broke ali, eu acho que ele tá realmente se referindo ao passado. Então a gente só teria que trocar o come to came, né? O passado de come é came. Então, he came to Brooklyn, he broke the bus, tá normalmente faltando o artigo the. He almost killed couple people. What about this? Aqui, ó. He almost killed couple people. Aqui legal, he almost killed, nada a corrigir aqui, só faltou um off no meio de couple e people. He almost killed. Novamente também faltou a couple of people. Então, a na frente do couple, of depois, então a couple of people. Então aqui, a legenda normalmente dá uma zoada, não é worried, ele fala, what about this? What about this? Why people talk about I jump over the cage? Ó, aqui é informal, né, galera? A gente tá falando de luta aqui. Ele fala, what about this shit? Ele fala. Então, e sobre essa parada que aconteceu? Ninguém fala sobre isso. Daí ele repete novamente. Why people talk about I jump over the cage? Aqui ele se corrige, então ele tá usando o over. Mas novamente, né, tem que trocar o I jump por me jumping. Why people talk about me jumping over the cage? Mais uma coisa, se tivesse que corrigir, seria colocar o auxiliar do antes de people. Why do people talk about me jumping over the cage? Novamente, galera, não é o que atrapalhou a comunicação dele, ele está sendo compreendido. Cage. Why people still talk about this? Like, I don't understand. Aqui ele repete o erro, né? Provavelmente isso vem de alguma coisa da língua russa. A gente não fala I know, ele fala I know, até a legenda corrige, mas ele tá falando de novo, I don't understand. Mas realmente o correto seria I don't understand. My father. Aqui, ó, ele fala I'm respect, ok? Novamente, a gente tá entendendo o que ele quer dizer, mas aqui o correto seria dizer I am respectful. Respect é o noun que a gente fala, a palavra. Se a gente tá falando como qualidade, a gente tem que falar o respectful. I'm respectful, eu sou respeitoso, né? Eu sou honrado. Father teach me, hey, you have to be always respectful. Deixa eu voltar aqui só pra gente ver isso aqui, ó. My father teach me, hey, you have to be always respectful. Legal, ele fala do pai dele, né? My father teach me. Aqui só como a gente tá falando do passado, a gente só tem que ver o passado de teach, que é um pouco complicado, né? A gente fala taught. O passado de teach é taught. Então ele fala assim, ó, my father taught me, hey, you always have to be respectful. Aqui só faltou colocar as palavrinhas numa ordem mais natural. You always have to be respectful seria a maneira mais natural de colocar essa frase, de construir essa frase. Whole team, where I'm training California 7 years, everybody know who I am. Aqui ela fala, my old team, where I'm training in California 7 years. Aqui a gente teria que usar o present perfect continuous para dar essa mensagem. Where I have been training in California for 7 years. Ele fala, everybody knows who I am. All my friends, like everybody who know me, they know who I am, you know? And Ele fala aqui, né, porque ele tá falando, todo mundo que me conhece sabe quem eu sou, hein? Told you guys, these guys, not only him, he's all. Aí ele tá falando, agora ele tá começando a falar do staff do McGregor, né? Eu falei pra vocês, esses caras, these guys, not only him, aqui ele usa, essa frase tá bem construída, não só ele, not only him. Whole team and him, they. Aí eu vou colocar essa aqui pra gente ouvir inteira, essa aqui é muito boa. I told you guys, these guys, not only him, his whole team and him, they tap machines, you know, I told. Pra mim, eu acho que esse é o ponto alto da entrevista, acho que até deve ter virado meme essa frase dele. Ele fala assim, I told you these guys, his whole team, and him, they tap machines. Então eu falei pra vocês, esses caras, not only him, não só ele,
e o time dele, they tap machines. Aqui só faltou o verbo to be para falar they are tap machines. Okay? O que ele quer dizer com tap machines? Machines é máquinas. Tap é quando a gente fala que dá os 3 tapinhas, tá? Quando, quem é do mundo da luta sabe que os 3 tapinhas aqui pede para parar, acabou, começa de novo, né? Aqui ele chama o McGregor e o time dele de tap machines, máquinas de dar tapinha, de desistir, né? Aqui, claro, foi algo... Isso é algo bem específico da luta, não é que isso realmente é um termo oficial que se usa, né? Mas foi muito massa, foi algo bem legal que ele criou ali na hora. I told you guys, when you put him wrong way, he gonna tap. No. Essa frase é legal, ó. I told you guys, when you put him wrong way, he gonna tap. Aqui a legenda saiu meio errada, né? Não é cannot, ele fala he gonna tap. A frase aqui, ó, when you put him the wrong way. Eu acredito que a maioria do pessoal entendeu essa frase. Eu acho que de toda a entrevista dele, essa foi a frase que talvez precise de mais trabalho, ok? Tem um phrasal verb em inglês que é rub someone the wrong way, ok? Que quer dizer de irritar alguma pessoa. Mas eu acho que não foi devido ao contexto da luta, não foi o que ele quis transmitir. Eu acho que foi algo mais tipo, se você pressionar ele vai bater, né? He's going to tap, he's gonna tap. Então aqui a gente poderia trocar, em vez de falar put him the wrong way, push him the right way. Então ele fala aqui, ó, I told you guys, when you push him the right way, he gonna tap. Aqui também ficou informal, até americanos falam dessa forma algumas vezes, pessoal nativo. He gonna tap, só faltou he's gonna tap. Então, push him the right way seria mais, acredito que encaixaria melhor no que ele quis dizer assim. Então, se você pressionar o cara da maneira certa, né, com a pressão correta, ele vai bater, ele vai desistir. What happened today? Like they call him 2-time world champion, like 2 weight classes, but Aqui ele tá falando, what happened today? O que aconteceu hoje? Eles chamam ele de 2 vezes campeão, 2 vezes campeão da classe. today he tap, and that's why. E hoje ele bateu. Today he tapped. Aqui novamente, pra gente ser um pouquinho perfeccionista, a gente colocaria o verbo tap no passado. Então, but today he tapped. É isso, galera. A gente tem um pouquinho mais de entrevista, mais 1 minuto e meio. A gente não vai analisar toda a entrevista. Acho que essa parte aqui é bem interessante. A gente conseguiu analisar certas coisas, vários acertos do Khabib, algumas coisas a pontuar. Mas uma coisa que eu quero que vocês observem é, em nenhum momento ele não foi compreendido. Teve uma frasezinha ali em específico que eu acho que talvez ele usou as palavras erradas ali, ele poderia ter se expressado um pouquinho melhor. Mas, cara, é a segunda língua dele. Ele fala, o russo é a primeira língua, ele já tá se comunicando em uma língua que não é dele. E outra, depois de uma luta. Levou um golpe ou outro, né? Então ele ainda tá falando uma segunda língua depois de uma luta. O que eu quero que vocês peguem como lição desse vídeo é, a perfeição não é tudo. Se a gente ficar buscando a perfeição na hora de falar o idioma, a gente vai encontrar frustração, né? E não foi a perfeição no idioma, não foi o que impediu o Khabib de se comunicar e ser entendido por quem estava ali com ele, beleza? Galera, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo quem vocês gostariam de ver no próximo vídeo do quadro English, mother. Do you speak it? Yes.